Olá, boa tarde. Estamos iniciando, né, a nosso terceiro tópico. Né, o tópico inicia basicamente as aulas, né, dentro do curso técnico em agronegócio, modalidade de educação à distância. E nesse sentido, como está previsto, né, dentro do nosso cronograma, a gente vai iniciar, né, contextualizando a questão da economia, né? Então, novamente, meu nome é professor Rony Von e vou trabalhar com vocês a disciplina de economia, marketing, fundamentos de economia, marketing e comercialização. Nesse caso, eu estou usando um slide do material que eu trabalhei no curso de engenharia agronômica do Campus Colinas, mas é um material muito bom e traz os mesmos conceitos que a gente vai trabalhar hoje, né? Que no caso a disciplina lá é economia rural, mas como são relativos aos fundamentos, né, da economia em si, esses fundamentos são os mesmos. Então, vamos usar esse material aqui para trabalhar com vocês. Eu peço que, porventura, com relação ao áudio ou mesmo às imagens, me deem um retorno, né, se vocês estão conseguindo visualizar. E isso é importante para a gente ir melhorando nas aulas posteriores e qualquer dúvida com relação também à apresentação também, comentem no fórum para a gente ir também dirimindo essas dúvidas aí. Então, para a gente dar início, né, conhecendo um pouco a palavra economia, a origem, né, etimológica da palavra economia. Economia, ela deriva do grego, oikonomia, né? E aí o oikos quer dizer casa, nomia ou normos, né? Essa parte da palavra quer dizer lei. Aí, a economia é igual à administração da casa, né? Ou normas da casa, ou leis da casa, mas nesse sentido ficou mais como a administração da casa. Então, o significado da palavra quer dizer isso, né? Mas a gente vai ver, mas é um termo também muito corriqueiro, né? As pessoas, quando querem realizar algum tipo de poupança, alguma coisa, realizar algum sonho que exige, às vezes, um sacrifício financeiro, elas sempre usam esse termo também para falar, eu preciso fazer uma economia, ou quando, às vezes, as contas delas não vai bem, né? Ela precisa pensar nessa gestão econômica, às vezes se usa muito, e a economia também está muito no dia a dia, né? Da, dos telejornais, muita notícia a respeito da situação econômica do país, né, como que vai a questão das contas públicas. Então, sempre se vê muito se utilizar o termo, né, da palavra econômica, mas a gente vai estar tentando entender, né, o que está mesmo por detrás dessas questões e a partir dos nossos estudos tentar entender melhor esse universo, né, da economia, né, da ciência, como ciência, né. E para a questão agropecuária, o que nos interessa também, que é a área que vocês estão estudando. Igualmente, né, o pessoal de agronomia. Quando surgiu a economia? Na condição de disciplina científica, ela data seu início com a publicação do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, em 1776. E é claro que isto não quer dizer que anteriormente não tenha existido algum tipo de reflexão sobre assuntos econômicos, né? As ciências, elas sempre foram muito ligadas, né? Uma ciência em relação as ciências eram ligadas, né? Elas começaram a se separar mais a partir da Revolução Industrial, né? Então, nesse sentido, com a economia não é diferente. Não quer dizer que antes de Adam Smith não houvessem, né, estudiosos que estudassem a questão econômica e postulassem, né, teorias sobre, né.
Então, nesse sentido, mas só ganhou o caráter de uma disciplina, né, a ser estudada especificamente com o livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações. Definição de economia: ciência social que estuda de que maneira a sociedade escolhe, emprega recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. Então, nesse sentido, vocês percebem que a economia parece que, apesar de envolver números, né, números, talvez fórmulas nesse sentido, as pessoas pensam muito isso, ela é uma ciência da área da ciência humana. Então, nesse sentido, o que a gente pode colocar é que, por mais que envolva, às vezes, a questão financeira, do dinheiro, de cálculos, isso que está no imaginário das pessoas, mas quem toma a decisão de como gastar seu dinheiro são decisões humanas, ou de onde aplicar determinado recurso, como, por mais que seja uma grande empresa ou um governo, mas quem toma a decisão por detrás são pessoas. Então, por isso está bem ligado à questão humana, né? Elas que decidem. Então, a gente vai entender isso melhor mais para frente. Então, uma outra definição também, né, de economia é a ciência social que estuda como a sociedade administra recursos produtivos, fatores de produção escassos. Esses fatores de produção são mão de obra, terra, capital, matérias-primas, entre outras coisas, né? A gente pode também até admitir que o próprio conhecimento e a tecnologia, eles potencializam muito a questão dos fatores produtivos. Então, dá um diferencial nesse sentido. Definição de economia. É o estudo das escolhas feitas por pessoas quando existe escassez, ou seja, quando existe limites ao que os indivíduos podem obter. A questão da escassez, possivelmente todos nós somos doutores, né, em escassez, né, a gente vive, né, por isso que é tão ligado, né, a questão de administração da casa, né, porque também para você administrar uma casa, você vai gerenciar a sua casa ou qualquer negócio que você tenha, você tem os recursos escassos, né? Você tem um valor delimitado ali. E para que você conseguir gerenciar a sua casa com aquele recurso, você toma suas decisões dentro daquele limite, daquele valor, né? E aí suas decisões, aí você pensa na questão da energia, do uso da água, da questão da compra dos alimentos, então da questão da roupa, do lazer. Então existem esses limites que você pensa, essa é a sua escassez, mas também uma grande empresa, por mais que a gente olhe, ela também vive essa mesma dificuldade de escassez também com seus recursos. Um governo, então, também todos eles, ninguém tem aquilo tudo que precisa. Um exemplo disso a gente pode ver mais adiante, mas o exemplo é mesmo quando você escolhe fazer uma coisa, às vezes você tem que deixar outra, né? Então, porque você não consegue fazer todas as coisas que você deseja, pela questão da escassez, ou de recursos, ou de materiais, ou de alguma coisa nesse sentido, ou de mão de obra. Então, a escassez, ela acaba limitando as decisões econômicas. Alfredo Marshall, a economia é o estudo nos negócios diários de sua vida. Então, ele já coloca mais uma questão do lado empreendedor, né, da economia, onde você está analisando ali suas decisões diariamente, os aspectos econômicos que está acontecendo, e ao mesmo tempo você está decidindo, tendo ali diariamente as melhores alternativas para obter um melhor resultado nesse sentido, né? Então, ele visualiza dessa forma Alfred Marshall, né? Objetivo da ciência econômica. A ciência econômica, ela procura analisar os problemas econômicos e formular soluções para resolvê-los, de forma a melhorar nossa qualidade de vida. Então, o objetivo principal é esse, né? E esses problemas econômicos, a gente já viu anteriormente, um deles é a questão da escassez, né?
A escassez é um dos problemas econômicos, né? E diante da escassez, como obter o melhor resultado para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Então, dependendo da perspectiva econômica que você olha, né? O governo olha a economia pensando dentro da perspectiva do país, né? Questão da empregabilidade das pessoas, se as pessoas, se, igual a gente viveu esses dias recentes, né? A questão da greve dos caminhoneiros, uma possível volta à greve, as pessoas pensando nessa questão da escassez correram aos postos de combustível, né? Para poder não sofrer, pelo menos ter gasolina dentro do carro para se locomover para algum lugar, num caso de maior necessidade, com a greve de caminhoneiros aí. Talvez pudesse ter acontecido ou ocorrido, né, num maior espaço de tempo. Então, essas questões econômicas envolvem todo mundo, né, no menor ou maior grau, mas envolve algumas decisões, por exemplo, se eu tomar uma decisão individual aqui, como pessoa, ou você aí, né, de ir no supermercado, escolher comprar um produto ou um serviço, ou, né, o impacto não é tão grande assim, né, a gente, mas a decisão do governo, né, relacionada à economia, em qual área vai aplicar, como que vai definir a questão dos impostos, tudo isso impacta todo mundo. Então, dependendo do agente econômico, a decisão dele é mais impactante no nosso dia a dia. E às vezes a nossa nem tanto assim, né? Porque não tem uma escala, né? Ou de uma organização da empresa, né? Se ela decidir fechar uma grande empresa num determinado local, ou se decidir abrir em outro, então os impactos são percebidos, né? Nesse sentido. Então, mas as decisões econômicas, elas visam melhorar a nossa qualidade de vida, né? Nesse sentido, dentro da questão da ciência, né? Dentro do estudo da ciência econômica. Mas não quer dizer que todas as pessoas, as decisões que elas tomam com fins econômicos, às vezes pode ser que não melhore a vida delas, ou não melhore a vida das pessoas ao seu entorno. Então, também existe essa questão. Então, diferenciar o que é a ciência de uma prática realmente, às vezes, econômica do indivíduo em si. Mas estamos falando da ciência. Então, objetivos de estudo da ciência econômica. Então, dentro da questão da ciência econômica, a gente estuda as ciências sociais, né, fazem parte do escopo da ciência econômica, e essa questão das ciências sociais é importante porque uma ciência apoia a outra, né? Eu sou formado na área de administração, e, no caso, o administrador precisa, né, enfim, da economia para ele pensar como vai é, elevar suas vendas, seus negócios, decidir se ele amplia seu negócio ou se reduz. Então, a economia dá esse parâmetro para ele, ou o que produzir ou onde investir. Então, o administrador, nesse sentido. E outras áreas da ciência também se utiliza, né? Das ciências sociais, a área da comunicação, o jornalismo também, outras áreas da ciência, a área, no caso, também do agronegócio, né, se utilizando da ciência econômica. Então, várias áreas também de conhecimento, independente das ciências sociais, se utiliza também desses conhecimentos. Mas a área, né, econômica se utiliza das ciências sociais para compreender alguns aspectos econômicos também. Então, é importante entender isso, que a economia se utiliza das ciências sociais para compreender fenômenos econômicos e se utiliza também, às vezes, de outras ciências também. Então, é importante ver. A gente estuda separadamente para aprender melhor, mas as ciências se relacionam, né? Então, mas a questão de escolhas, né? Um dos objetos é a questão da escolha, né? Por que escolher isso, por que escolher aquilo, o que levou às escolhas. A escassez, que já foi falada anteriormente, as necessidades, né, que a gente também vai ver um pouco mais à frente, os recursos, a produção e a distribuição. Então, esses aqui são os objetos de estudo da ciência econômica. Vamos ver, as ciências sociais. Como ciência social, o estudo da teoria econômica pertence ao campo das ciências humanas. Então, tem essa correlação, né, que a gente já conversou anteriormente, né?
que a decisão, né, em relação a onde aplicar, o que fazer, por mais às vezes que seja do governo, mas são pessoas que tomam as decisões. Então, escolha como repousa sobre decisões humanas, as decisões econômicas envolvem juízo de valor, dando origem a diferentes formas de interpretação e, consequentemente, a várias correntes de pensamento econômico. Então, dentro, diferentemente da matemática, né, que não há discordância de que 2 mais 2 são 4, todo matemático concorda com isso. Na economia, não há, às vezes, né, um consenso em determinadas áreas. Não quer dizer que uma área tem a verdade e outra mente, mas existem embates econômicos, né, dentro de visões econômicas que aí depende do valor de juízo, né, das pessoas, né, de cada um, do conhecimento, da realidade, ou de uma base de valores morais. Então, existem os julgamentos subjetivos da área econômica que acabam criando correntes, né, de pensamento econômico, dada a questão dos indivíduos. A gente percebe melhor essa dinâmica quando a gente analisa aí algumas discussões, né, que as pessoas às vezes pensam na questão mais política. No nosso país tem um debate que está um pouco acalorado, né, nesse sentido, mas a gente não deve se preocupar assim e deve saber separar. Nosso ambiente é de aprendizagem e existe um debate econômico. E nesse debate econômico, existe um debate econômico que as pessoas colocam assim, que lado político vai conduzir melhor economicamente o país e o outro lado também vai conduzir. Então, mas no fim, os dois parecem estar pensando melhor, né, para o nosso país. Mas uns acreditam que aquela ideia do outro pode não ser a melhor. Então, existem essas divergências. E é importante a gente conhecer cada ideia, cada debate econômico dentro da lógica da ciência econômica, né? O que ele se propõe realmente dentro de uma lógica, né, mais racional economicamente, dentro dos pensamentos econômicos de vários autores, compreender essas visões também de mundo. É importante nesse sentido, né, para a gente compreender o que existe tudo de trás do debate econômico. Às vezes a gente ouve tantas coisas relacionadas à inflação também, e outras questões, né? O aumento do combustível latente, as escolhas políticas, e aí a gente não sabe dirimir, às vezes, de onde vem, né, todas essas consequências, e é importante isso. Mas para o técnico também em agronegócio, a economia vai ser muito importante nesse sentido dele conseguir definir, né, que caminhos, né, o agronegócio pode tomar a nível de escolha, né, do que produzir também, do que plantar, para quem plantar, né, quais os mercados. Então, nesse sentido, é importante também a ciência econômica. A escassez, né, dentro da questão de outro objeto, né, de estudo da ciência econômica, a escassez é aquela coisa que todos nós somos doutores, né, doutores em escassez. É uma situação no qual os recursos, tudo aquilo que usamos para produzir bens e serviços, são limitados em quantidade, mas podem ser usados de diferentes maneiras. Então, é nesse sentido, quando a gente escolhe produzir uma coisa, a gente talvez não consiga produzir outra. Então, nesse sentido, existe também a escassez, porque mesmo que você tenha todos os recursos em termos de matéria-prima, o seu tempo é limitado. Quando você emprega o tempo, né, numa coisa, você não tem tempo para fazer outra. Então, por exemplo, vocês decidiram estudar conosco aqui o curso técnico em agronegócio, então vocês talvez não tenham tempo de fazer outro curso, né, de outra área, de entender. Então, as escolhas também são limitadas, e o tempo é um recurso também, só que esse recurso é comum a todos nós, né? Todos nós temos esse recurso, uns têm mais, né, quem está mais velho aí de idade tem menos já desse recurso, mas é importante vocês terem essa noção, né, que mesmo para uma grande empresa ou para uma pessoa, às vezes, que você acha que tem grande quantidade de dinheiro, mas mesmo ele gastando o dinheiro dele, ele pode escolher apenas, eu posso ir para passar minhas férias em tal lugar, e aquele outro, por mais que ele possa ir com os recursos, o tempo talvez não permita ele ir em outro lugar. Né? Então, é nesse sentido que quero falar que limita todo mundo, de fato, a escassez. Né?
e realmente é a decisão. E tem situações que são mais ainda escassa, né? Então, exemplos de escassez, ó, seu tempo, como de todas as pessoas da vida moderna, é limitada. Então, a partir do momento que você, né, decidiu fazer o curso também, e você não deixa de acompanhar ou não acompanha as disciplinas dentro de um tempo programado, e você vai acumulando ali, vai e acumula muita coisa, e você, o tempo reduz e a quantidade de trabalho aumenta. Então, é nesse sentido. Se você joga videogame, ó, durante uma hora, passa a ter uma hora a menos para as demais atividades, tais como estudar, fazer ginástica ou trabalhar. Então, o dia nosso tem 24 horas. Se dessas 24 horas você dedicar, né, 8 horas jogando, aí você vai ter 24 menos 8 horas, né, para fazer alguma coisa. Tem a hora do sono, de comer e tudo. Então, é isso. Ó, uma cidade tem uma quantidade limitada de terrenos, tem uma área geográfica também. Então, se for usado um alqueire de terra para construir um parque, haverá um alqueire a menos para a construção de apartamentos, escritórios ou fábricas. Então, outras coisas. Então, aí está uma visão bem econômica, né? Mas um parque também gera bem-estar, também gera negócio também. Uma noção, uma nação de um número limitado de pessoas, né? Então, se um país, né, com baixo número de população, né, as pessoas também, assim, se um exército abrigar um grande contingente de soldados, haverá menos pessoas para trabalhar como professores e cientistas. Então, nesse sentido, ó, se tem uma nação pequena, às vezes elas também têm que escolher como empregar sua mão de obra. E na agricultura, os agricultores, eles vivem muito essa decisão, né? Os agricultores familiares, eles têm muito essa noção, né, de como empregar sua mão de obra, porque eles sabem que esse recurso é limitado. E aí, entre, às vezes, também, que uns, às vezes, trabalham para fora, né, para poder aumentar a renda, e aí é mais limitado ainda. Então nesse sentido, é um fator limitado para também. E até mesmo uma grande empresa, né, a partir do momento que ela diz para os empregados da empresa desenvolver determinada atividade, eles não vão estar desenvolvendo outra. Então é nesse sentido, né? Uma fazenda, né, que diz, vamos fazer essa fazenda, vamos estruturar ela para produzir gado. Depois, para você transformar ela para produzir, por exemplo, eucalipto, talvez você vai ter que reorganizar toda a estrutura, né, até mesmo de pessoal, né, para poder produzir. Então, entramos também dentro da questão das necessidades, né, outro ponto da questão econômica. Eu acho por bem a gente usar a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela assim, segundo Maslow, as nossas necessidades, e as necessidades que são faladas da economia são as necessidades humanas, né? A gente tem hierarquias de necessidade, por isso ele criou uma pirâmide. E nesse sentido, em algum sentido, ele tem uma certa razão, porque se as pessoas estiverem passando fome, né, que é uma das primeiras necessidades tá aqui fisiológicas, elas não iriam estar estudando, fazendo outras coisas. Então, a primeira coisa que elas iriam estar preocupadas era em conseguir ali se alimentar, né? Então, a necessidade fisiológica é uma das primeiras necessidades. E quem trabalha com agro, né, em si, está trabalhando dentro dessa perspectiva também dessa necessidade. Então, tem a comida, água, abrigo, sono, então, está dentro dessa situação. Segurança da família, do corpo, da propriedade, uma outra necessidade social, de amor, amizade, família, comunidade. Então, você tem essa necessidade. Estima, reconhecimento, status, autoestima, realizações pessoais, criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Na prática mesmo, você tem todas essas necessidades, apesar de você às vezes estar com fome, mas você sente todas elas também. Você quer, né, dentro do seu ambiente social, você pode ser rico, pobre, mas você tem uma relação social com as pessoas nesse sentido. E aí, desculpa, um barulho lá de fora.
e eu não quero interromper o vídeo. Então, existem todas essas necessidades inerentes ao indivíduo, né? Que pode ser que elas não se apresentem assim tão hierarquicamente, né? Como colocado por Maslow, né? Então, vamos lá. As outras questões é recurso, produção e distribuição. Então, né, outros objetos do, como a gente diria, dos estudos econômicos, né? Recursos, produção e distribuição. Esses aqui talvez sejam os que mais a sociedade existe, né, um conflito, né, dentro da sociedade como um todo, né, a nível de mundo, atrás de recursos, produção e distribuição. Então, isso aqui são questões econômicas e, ao mesmo tempo, conflitantes, né? Em qualquer sociedade, os recursos produtivos ou fatores de produção, mão de obra, terra, capital, matérias-primas, entre outros, são limitados. Então, esses recursos aqui, né, que já, a gente já sabe que são limitados, são escassos, né, que também são destinados à produção e à distribuição. E aí, nesse sentido, por exemplo, um país, ele não consegue sozinho produzir tudo aquilo do que necessita. E aí, às vezes, ele tem que escolher o que produzir. E aí causa uma dependência de produção de um outro país que produz aquilo. Às vezes, por questões estruturais, né? Por exemplo, países que são mais desérticos talvez não consigam produzir determinado produto agrícola. E aqui, talvez a gente já consiga produzir. E aí tem questões, às vezes, do nível de conhecimento. Por exemplo, nós não conseguimos produzir o nosso conhecimento próprio celulares, né, smartphone. Então, outros países conseguem produzir e a gente compra deles. Então, a gente acaba dependendo de alguns outros produtos de outros países e outros produtos dependem dos nossos produtos. E aí existe esse intercâmbio econômico para suprir também parte dessa questão da dependência. Então, em si, independentemente de qual modalidade econômica, às vezes existe uma disputa política, ideológica, né, por detrás disso, dificilmente um país vai conseguir ser autossuficiente, né, conseguir produzir tudo por causa dessa questão da escassez e do tempo, né? Ele vai ter que escolher o que ele vai, aí ele destina as pessoas para produzir uma coisa, aí outra não consegue. Mas assim, tem que se ver também que melhores escolhas se faz para a população como um todo, porque a economia, o objetivo é de melhorar a qualidade de vida das pessoas e escolhas econômicas que levem a população a ficar a maioria desempregada ou a maioria empobrecendo, então também são escolhas talvez que não obedeçam também uma lógica racional dentro da questão da perspectiva da ciência econômica. Então, é de se pensar também nessas questões. Aí, por outro lado, as necessidades humanas são ilimitadas e sempre se renovam por força do próprio crescimento populacional e pela contínua elevação do padrão de vida. E também nesse sentido, que ele coloca que as nossas necessidades se renovam, você come hoje, amanhã você sente necessidade de comer de novo, e depois passa um pouco de tempo novamente, né? E a gente às vezes toma um banho, aí gasta o sabonete, aí depois tem que comprar outro sabonete, shampoo. Então essas coisas se renovam, né? Nesse sentido, né? E às vezes a gente compra um bem mais durável, como um automóvel, ele também se acaba, a gente tem que comprar outras peças dele se desgastam, né? Então, e se a população há um crescimento no termo da qualidade de vida, o consumo também acaba refletindo também no aumento do consumo, elevação, e isso repercute também nos recursos naturais como um todo, né, que também são limitados, né? Então, existe uma pressão também econômica dentro dos recursos naturais, né, que nesses aspectos eles apresentam um limite para atender todas as necessidades nossas, né? Então, que são infinitas. Se a gente, por exemplo, andava de bicicleta quando era mais adolescente, o meu sonho era uma bicicleta, né? E aí depois você quer ter uma moto quando vai ficando jovem, aí depois não, eu quero um carro que é bom, né? Então você
as necessidades nunca vão sendo satisfeitas, de fato. A partir do momento que você satisfaz uma necessidade, aparece outra. Nesses aspectos, Maslow, né, tá certo. Não na questão de hierarquizar, mas a partir do momento que você vai suprindo as necessidades, vão surgindo outras necessidades, né? As necessidades são infinitas. Então, se a gente está numa situação mais ruim e está comendo só ovo, a gente quer comer carne, né? E aí, se a gente consegue uma situação melhor, a gente passa a comer carne. Se consegue uma situação melhor, passa a comer comidas melhores, né? Nesse sentido. E mudar a estrutura também, a ter um carro, é isso. E vai mudando seus parâmetros de valores e de consumo. Então, isso acontece com as pessoas e é natural. E aí, às vezes, há discussões em torno da questão do Neymar, né? O Neymar gastou dinheiro com isso, mas é o parâmetro dele, né? É a realidade que ele vive ali e o tipo de gasto dele é aquilo ali. Ele tem condição de pegar o jatinho dele e sair, né, lá do país onde ele está atuando, trabalhando e vir para o Brasil sem maiores problemas, né? Então, e aí, mais para manter um jatinho desse é um gasto que ele dá conta, né? Pelo que ele ganha. Mas para a gente não, para a gente já é diferente. E a gente olha dentro de outra perspectiva. Mas para ele é uma necessidade, né? Para a gente já não é. Então, para cada um, vai surgindo de acordo com o seu padrão de vida. E vai elevando e vai ficando infinito nesses sentidos, né? Como um exemplo aí de um jogador estrela de futebol que é muito bem remunerado pelo que ele faz. Então, existem essas questões assim. E aí, independentemente do seu grau de desenvolvimento, nenhum país consegue dispor de todos os recursos dos quais necessita. Isso já foi colocado, né? E aí, um exemplo mais pragmático, mais visível disso é o próprio petróleo, né? Que é um recurso que poucos países têm, mas é um recurso, vamos dizer assim, um recurso natural, né? E ele também é limitado nesse sentido, porque ele também é um recurso que vai se exaurir, né? Com o seu uso, vai se esgotar. E, ao mesmo tempo, a gente não tem tanta noção do que pode acontecer em termos de clima, né? Que existe também a emissão a partir da queima desses combustíveis fósseis, né? Da extração e da queima do petróleo, que ele vira, a maioria vira combustível, tem o plástico também, que você não pode deixar de considerar borracha, pneu, então asfalto, então do petróleo tem muitos produtos em si, é um tipo de extração que gera uma indústria muito forte, né? Indústria petroquímica, de um termo geral. Então, nesse sentido, mas nem todos os países dispõem desse recurso. Então, alguns países e outros, por exemplo, como a Venezuela, ela dispõe de muito petróleo, mas ao mesmo tempo ela necessita de muitos produtos que são produzidos de fora, produtos agrícolas principalmente. Então, ela exporta petróleo e importa produtos agrícolas. E com um embargo econômico, né, pelos Estados Unidos, isso fica mais visível, né? Que aí acontece que ela não pode vender o que ela produz e não pode comprar o que eles precisam. Então tem um produto e não vende, e aí gera a crise interna, né, dentro do país, né, de falta de produtos nas prateleiras. Então, nesse sentido, como vocês podem ver, todo o país ele tem uma certa dependência, né, de um mercado externo. E no nosso caso do Brasil, a gente percebe nesse sentido uma certa dependência do agronegócio com alguns países também de fora, né, do país, assim, em termos de potencial de vendas. Mas o Brasil também ele tem um mercado consumidor interno grande, né, de 230 mil habitantes, né, por volta aí, de pessoas, então é considerável. Mas um dos parceiros comerciais aí se mostrando muito forte, dependente também, no primeiro momento, dos nossos produtos, é a China, né, que vem crescendo muito as importações devido justamente não só essa situação da China, né, conseguir ter contido melhor a pandemia, ou estar trabalhando melhor essas questões da pandemia,
mas por ela, ao mesmo tempo, estar vendendo muito para fora, né? Também por causa da pandemia, e elevando o padrão de vida da sua população e que aumenta o consumo da população, né? A partir dessa melhora do padrão de vida também. Então, aumenta o consumo de produtos de outros países. Então, tem-se, então, um problema de escassez, recursos limitados contrapondo-se a necessidades humanas ilimitadas. E aí, nessa situação que a gente vive com a China, por exemplo, aí como eles aumentaram seu poder aquisitivo, né, a população chinesa, isso reflete diretamente no bolso dos brasileiros, né, com o aumento aí da carne mais, assim, visível, né, da carne bovina, né, então subiu muito, né, então é nesse sentido, né? E como se diz, é uma certa lógica de mercado, né? Em termos de, a demanda aumentou, né? E a oferta não aumentou ainda tanto, né? Mas com o tempo, né? Passando, tendo mais oferta de carne, de gado, né? Aumentando o número de criadores, quem sabe, né? Vamos ver se isso vai se aplicar de fato. Mas a gente vai conversando e vai entendendo melhor essas questões. Em função de escassez de recursos, toda sociedade tem de escolher entre as alternativas de produção e de distribuição dos resultados da atividade produtiva, entre os vários grupos da sociedade. Então, nesse sentido, a gente, nessas escolhas, né, já foi falado um pouco. Então, assim, como se o mercado ele for muito livre, aí depende, né, um pouco da questão política do país, né? Quanto mais livre é o mercado, aí a gente vê às vezes as discussões, né, de falar tal, aí o mercado vai escolher para quem ele vender. Se existem restrições no mercado, e aí às vezes as restrições podem ser que limitem essas opções de fato, né? Por exemplo, igual a Venezuela, ela não tem quase nem para quem vender e nem de quem comprar pela uma restrição imposta, né, de mercado pelos Estados Unidos. O Brasil, nesse sentido, ele pode comercializar para vários países, mas existem países que infringem restrições, né, em termos da questão de quantidade, para não prejudicar o seu mercado interno também, ou os produtores daquele determinado produto do seu país. Então, existem essas situações aí, para você não ficar dependente também externamente de outros países também, por uma questão meio que óbvia, né? Se você, às vezes, depender demais de um outro país, ele pode te estrangular de alguma forma, né? Tomando medidas, né, econômicas que te estrangulem. Mas, nesse sentido, como você tem que escolher o que produzir, aí, às vezes, os governos, eles estimulam determinadas atividades econômicas do seu país, pensando isso ser o melhor para todos, né? Nesse sentido, a gente percebe isso, né? Que o país está sendo direcionado mais para as produções agrícolas, né? De grãos, de carne, então, a extração de minério. Então, existe uma, como se diz, um direcionamento do país nesse sentido, de ser um grande exportador de commodities agrícolas e de produtos primários, né? Dentre eles o minério de ferro e próprio petróleo em si. Então a gente tem que analisar esses aspectos também, né? Será se realmente é por essa situação dos nossos recursos serem escassos que a gente não consiga processar um pouco desses produtos? Então, e aí entra aquela questão dos valores, né? E às vezes os valores, as escolhas econômicas, aí há divergência em como pensar a questão econômica. Mas é importante debater de forma sadia, tranquila, dentro de um pensamento, né, econômico, civilizado, quais são as melhores opções que a gente tem como, né, nação também, e aí também dentro de um debate econômico mais restrito, às vezes a gente tem nossas escolhas econômicas dentro do dia a dia, né, como poupar ou investir numa coisa ou em outra, dentro das nossas possibilidades. Mas o que é importante saber é que a gente, como pessoa, não consegue produzir tudo, o país, como país, não consegue produzir tudo, e a escassez é um dos fatores que limita nossas escolhas. Essa é a questão central do estudo da economia, como alocar recursos produtivos
limitados, de forma a atender ao máximo às necessidades humanas. Então, a eficiência é uma das coisas que ajudam, né, a, 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 a minimizar os problemas da escassez, né? A administração, ela procura, dentro dessa perspectiva da eficiência, como se diz, usar o menor quantidade de recursos possível para obter o maior resultado, né? Então, também tem uma similaridade aí de pensamentos nesse sentido. Mas, e aí, no caso aí, é para atender as necessidades humanas, né? Já é uma perspectiva diferente nesse sentido, porque usar, né, o mínimo de recurso para atender o máximo das necessidades humanas, nesse sentido. Mas aí tem uma questão, né, que aí já é uma questão política, ideológica, né, que aí é tipo assim, a necessidade de todos os seres humanos, a necessidade de alguns humanos, né? Aí já é uma discussão também política, né, colocada dentro de uma situação econômica, porque aí, né, essa questão, quando se coloca, é uma questão científica, mas por detrás de uma questão científica há coisa dentro da realidade, que é a decisão política, né, dos indivíduos de escolher os caminhos que vai ser tomado dentro dessa questão econômica, dentro da discussão econômica. Então, existe essa disparidade, não é porque a ciência é errada, ou é isso e é aquilo, não, é porque existe o estudo e existe a realidade, que é feita pelos fatos da realidade. E o estudo tenta explicar o que acontece com a realidade, mas muitas das vezes depois de já ter acontecido, né, explica. Mas como é muito dinâmico a questão econômica e os fatos surgem dentro de uma questão, né, política que atinge uma questão econômica também, né, surgem fatos novos que às vezes é desconhecido dentro da própria ciência e pode impactar. Então, por isso é uma ciência humana, não pode ser considerada uma ciência exata. Então, por isso que há também, dentro de uma questão econômica, pressões para criar um ambiente econômico e político estável, para se ter mais, como se diz assim, previsibilidade do que vai acontecer num período de tempo. Porque, por exemplo, porque tem investimentos que são de longo prazo, né? Por exemplo, um plantio de eucalipto dura 8 anos, né? Para você ter um retorno daquilo. E se você vai plantar num país, né, ou investir num país que está em pé de guerra, né, e vive uma instabilidade política, você não sabe nem se lá vai ter direito à propriedade privada, ou o que, que vai acontecer com as leis ou o regramento, você não vai investir, né, dentro dessa perspectiva, porque é muito tempo. Aí você vai, não, vou plantar aqui um plantio de soja, que é só 3 meses, 4 meses, 6 meses, né? No máximo ali eu consigo plantar e vender e tal. E aí, antes da coisa ficar feia. Então, às vezes também as questões internas também implicam as decisões econômicas, né? Dos indivíduos, das empresas, das pessoas, e isso impacta no país, né? E aí também tem toda essa situação. Então é importante fazer também esses contrabalanços, que é questão econômica, muitas áreas impactam ela, e a política é uma das que impactam bem a área econômica. Você deve decidir como vai gastar seu tempo, a cidade deve decidir como vai gastar seus terrenos, e nós, como nação, precisamos decidir de que maneira dividiremos nossa população entre as funções de ensino, de ciência, de cumprimento da lei, militar e tantas as outras áreas, né? Quem vai ser agricultor, quem vai ser o quê? Mas existem determinadas áreas de investimento que pode ser que o nível de empregabilidade das pessoas seja baixo, e ao mesmo tempo também o nível de renda, né, desses tipos de atividade também sejam baixos. E aí impacta diretamente na qualidade de consumo, impacta em outras áreas também. É importante, mas a gente vai estar vendo sobre isso mais para frente. As decisões de escolha são tomadas em todos os níveis da sociedade. Os indivíduos decidem quais produtos vão comprar, que ocupação vão seguir e quanto de dinheiro vão economizar. As empresas decidem quais produtos vão produzir e de que maneira. Já os governos decidem
quais projetos e programas serão implantados e como os financiarão. Então, tem essa situação, né? Quando a gente vota num governo, a gente está votando numa escolha econômica nesse sentido. Por isso é importante a gente conhecer quais são o que está de trás, né, do discurso, né, do candidato em termos econômicos, né? O que realmente de política econômica ele vai implantar. Às vezes o discurso não tem nada a ver com a prática, e é importante a gente, às vezes, tentar entender isso, né? Sair do discurso, né? Do que ele fala ao público, porque o que ele quer falar ao público, geralmente ele quer falar numa linguagem que as pessoas entendam, e aí a gente não consegue entender o que realmente é de economia com essa linguagem que fala ao público. Às vezes é importante a gente tentar entender o que é realmente a linguagem econômica, né? Dentro de uma perspectiva da governabilidade. Aí, recursos, produção e distribuição. As escolhas feitas por indivíduos, empresas e governos sobre a produção de bens respondem a 3 perguntas econômicas básicas: quais bens devem ser produzidos, como esses bens devem ser produzidos, quem consome os bens produzidos. Então, tá aí, né, a nossa aula, né, eu acho que encerra por aí, né, e aí finalizou, né, a questão econômica, ela definindo, né, ela procura responder isso, né, o que deve ser produzido, como esses bens devem ser produzidos e quem consome os bens produzidos. Então, nesse sentido, a gente percebe que, por mais que envolva uma lógica de produção, mas também envolve a lógica da decisão, né? De decidir o que é, como vai ser e como distribuir. Mas essa questão de distribuição acaba que a questão da renda impacta, né? E a própria escolha econômica do que produzir impacta nessa renda. Então, gera um ciclo nesse sentido, né? Se você escolhe, por exemplo, produzir soja, né, vamos, né, em termos de país, então toda a estrutura do país começa a se estruturar para esse tipo de atividade, né? Então, a questão dos outros negócios também, às vezes, que vão surgindo na cidade também, eles acabam surgindo em função desse tipo de atividade, que a gente chama da atividade primária, né? E aí vem a secundária, que aí é as indústrias, e a terciária, que é o setor de serviços, né? E aí vão se estruturando. Mas eu penso que a lógica do nosso estado do Tocantins tem o nosso setor de serviço, eu creio que é maior, né? E tem o setor agropecuário que é forte nesse sentido. E talvez em termos de indústria não tenhamos tantas indústrias, né? Nessa perspectiva. Mas vocês, cada um mora num município do estado de Tocantins, se eu não me engano, são 23 municípios, e seria importante, né, vocês fazerem uma reflexão de pensar, né, o que é produzido no meu município. O que é produzido no meu município? A maioria das pessoas estão ocupadas em quê? Fazendo o quê, né? Quais são os setores fortes do meu município? A agropecuária do meu município trabalha com o quê, né? Como que são esses setores? Então, fazer um pouco essa reflexão aí. E eu vou estar passando para vocês uma atividade, é mais com base nos conceitos, né, de vocês e tudo, e um texto para vocês lerem, mas é importante vocês fazerem essa reflexão, né, assim, observarem, né, e a partir desse slide também que vai estar disponível para vocês, refletir, né, com relação à perspectiva do Estado, da cidade, do país, né, sobre essas questões econômicas. E vai ficando por aqui, eu acho que já tá bom, né, o vídeo, eu não sei se chegou a ser 1 hora mesmo, mas às vezes eu não consigo marcar isso certinho, né, se é 1 hora, e espero que as dúvidas que venham a surgir aí, ou do que não ficou muito claro, né, de exemplos, é, é uma experiência, eu faço as aulas, mas eu faço as aulas que eu vinha fazendo nesse formato, mas era
tipo live, né, com alunos ao vivo, e aí muitos paravam, perguntavam, e sozinho assim falando. É a primeira vez, eu estou gostando da experiência e tudo, da produção, mas eu sou, como se diz, a pessoa mais errada para dizer se está ficando bom, se está ficando ruim, mas é importante que vocês também falem sobre isso também, né, para a gente ir melhorando um pouco e se ajuda de alguma forma. É isso, pessoal. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.